Olá! Como você está? Tudo bem, gestante? Entre um atendimento e outro aqui no consultório, eu corri aqui para gravar um conteúdo de qualidade para você. Você conhece colo curto? Você por acaso foi diagnosticada com um colo curto? Então, o colo do útero, ele também é conhecido como cervix, né? Que é a parte inferior do colo do útero. Que se projeta ali para a vagina, né? Então, ele desempenha, o colo do útero, eu vou pôr uma imagem aqui embaixo para vocês, um papel fundamental durante a gravidez, né? Pois ele ajuda a sustentar o bebê no útero até o momento do parto. E também é o colo do útero que dilata até 10 centímetros para o bebê nascer. Então, quando se fala em colo curto, né, se refere a uma condição no qual o colo do útero é mais curto em espessura do que o esperado para a fase da gestação em que a mulher se encontra. Você sabia disso? Meu nome é Aline Del Corvo, eu sou enfermeira obstetra, sou parteira e minha missão é te ajudar na construção do seu parto seguro, se blindando das violências obstétricas. E eu preciso te dizer sobre essa questão do monitoramento do comprimento do seu colo do útero, especialmente se você é uma mulher que tem um histórico de parto prematuro ou aborto, tá? Então, eu vou colocar aqui, se não foi a imagem antes, no começo do vídeo, vai estar aqui agora, né? Eu preciso te dizer que esse colo, ele fica ali mesmo, no finalzinho do útero. Ele tem um poder fundamental, o colo do útero, né? Para sustentar o peso do útero, do bebê que vai estar dentro do útero. Então, se ele é mais fino do que ele deveria ser, ele pode se abrir antes da hora, por não aguentar o peso do neném. O colo curto do útero é um fator de risco para parto prematuro, pois um colo do útero mais curto, ele está relacionado a uma maior probabilidade de o conteúdo do útero começar a dilatar e o conteúdo desse útero sair antes da hora. Isso pode levar ao início de um parto prematuro, um trabalho de parto prematuro ou uma perda de um bebê, né? O que aumenta muito as complicações. Então, mulheres com colo curto do útero podem ser acompanhadas mais de perto durante a gestação para monitorar qualquer sinal de trabalho de parto prematuro. E existem algumas medidas que são tomadas a fim de segurar essa gestação, tá? Eu vou falar sobre elas aqui para vocês aprenderem também, tá bom? Mas Aline, fala pra mim, quais são os impactos do colo curto pra minha vida, para a mulher? Eu sofro disso antes de engravidar? Não. Fora do contexto da gravidez, o colo do útero ele não muda em nada a sua vida, tá? Agora, com relação à gestação, sim, ele é um fator de risco para o nascimento precoce, perda de bebês, abortos, né? O que pode ter impacto negativo na saúde emocional e psíquica da mulher, tá? Pois quando o nosso corpo ele expõe nosso bebê a um risco, a mulher sente emocionalmente culpada, né? Ela não deveria carregar qualquer culpa, pois não é algo que ela está no controle de conter. Mas sabemos que lidar com essas emoções pode sim ser um tanto desafiador. Por isso, muitas vezes, essa gestação, que chamamos de gestação de risco, pode requerer um suporte psicológico para lidar com esses sentimentos, tá? Deixa essa informação aí no seu radar, gestante. E Aline, quais são os possíveis impactos, né, do colo curto para o bebê? O colo curto do útero, ele está associado ao maior risco de parto prematuro, né, que é quando o bebê nasce antes de 37 semanas de gravidez. O parto prematuro ele resulta em uma série de complicações para o bebê, incluindo dificuldade de respirar devido à imaturidade pulmonar, problemas de alimentação, riscos neurológicos. Quanto mais prematuro ele for, mais danos neurológicos ele pode ter, infecções, que ele vai para um setor chamado UTI, e outros problemas de saúde diversos, problema de retina, por exemplo. A gente também tem os riscos respiratórios, né? Então, quanto mais prematuro, maior a chance dele ter problema para respirar, devido a uma imaturidade dos pulmões. Isso pode incluir
a síndrome do desconforto respiratório, o bebê ele fica no oxigênio, ele não produz uma substância chamada surfactante pulmonar, então ele não consegue manter os alvéolos pulmonares do pulmão abertos, né, para fazer essa troca gasosa. Então ele fica ali às vezes no oxigênio, fica até entubadinho, né. Problemas de alimentação e nutrição, bebês prematuros podem ter dificuldade em mamar e se alimentar devido a uma imaturidade do sistema digestivo e do neurológico, porque o bebê para mamar, gente, no seio materno, ele precisa coordenar a sucção, deglutição e respiração. Um bebê imaturo neurologicamente, ele não consegue fazer isso, né? Isso pode levar a outras complicações, como aspiração de leite, porque ele respira leite no lugar de respirar ar. Às vezes desidratação, porque não tá ganhando peso, ou a dificuldade no ganho de peso, ou regurgitação, o bebê fica regurgitando porque a válvula, né, que controla esse retorno do leite não tá madura. Os riscos neurológicos, né, quais são? Variados, de graus diferentes, a depender da idade gestacional do bebê, então quanto mais prematuro ele for, maior são esses riscos, né? E a gente tem também as complicações metabólicas. Você já ouviu falar de hipoglicemia, que é quando existe uma queda de açúcar no sangue? É muito comum em pessoas diabéticas, né? Um bebê que nasce antes da hora, ele tem uma imaturidade do fígado e do pâncreas, ele não consegue sustentar um valor bom de glicemia sanguínea. Então, precisa de UTI também, né? É importante que as mulheres com colo do útero curto recebam um acompanhamento diferente na gestação, para monitorar esse comprimento do colo do útero, gerenciar riscos de parto prematuro, né? E os impactos para o bebê, eles são grandes, então quanto mais clareza você tiver desse assunto, melhor. Vou compartilhar aqui minha história pessoal. Quando eu engravidei do Breno, o Breno vai fazer 14 anos agora em agosto, né? Eu não sabia que eu tinha um colo curto. Eu não fui diagnosticada. Ele nasceu com 34 semanas. Tive sangramento no começo da gravidez, fiz um monte de ultrassom, mas nenhum ultrassom com medida de colo. Foi um parto normal, regado a violências obstétricas, né? Nós fomos separados logo após o nascimento, ele nasceu com Apgar 6 e depois 8, e precisou de oxigênio e ficamos quase 24 horas separados, né? Eu só fui desconfiar de colo curto quando eu estava na pós-graduação de obstetrícia. Eu fui mexer nos papéis do nascimento dele para tentar mais uma vez entender o motivo da prematuridade, porque até então o que eu sabia? Eu tinha engordado 20 quilos e estava hipertensa. A hipertensão também é um fator de risco para a prematuridade, mas tinha alguma coisa ali que me incomodava, aquele histórico de sangramento, de repouso no começo da gestação, mas ninguém nunca me falou o termo colo curto. Por isso que eu fui fuçar para tentar entender os motivos da prematuridade, né? E aí, quando eu engravidei da Bianca, 7 anos depois, a primeira coisa que fiz foi solicitar uma ultrassom com medida de colo. E o resultado foi colo curto. A Bianca nasceu com 36 e 6/7. Eu fiz muita fisioterapia pélvica, mas o caporro dela foi 37 e 4/7. Então, ela era uma prematura, mas no final não foi. Nas 2 gestações eu tive muito sangramento, eu precisei de repouso, usei medicação para segurar, e ambos nasceram um pouquinho antes da hora, o Breno mais, né? Mas nem sempre é assim. Por isso, vale aqui o alerta, gestante, muitas mulheres podem nem saber que tem colo curto. E é importante saber desse diagnóstico para você se preparar para um parto e não serem surpreendidas com uma perda precoce ou um nascimento prematuro. Agora eu te pergunto, é possível um parto seguro com um diagnóstico de colo curto? Com base em tudo que você já está aprendendo aqui comigo nesse Instagram de meu Deus, ou Facebook, ou YouTube, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas se você tá ligada nos meus vídeos, você está aprendendo muito sobre parto seguro e eu quero saber de você. Com o diagnóstico de colo curto, é possível ter um parto seguro? Já chega a paciente aqui. Um pré-natal de uma mocinha que tá com 24 semanas de gravidez. Muitas mulheres me perguntam, né, se existe algum sintoma de colo curto. Antes de falar se é possível ter um parto seguro com diagnóstico de colo curto, eu preciso falar sobre
se existe algum sintoma, né? É uma pergunta muito comum que eu recebo aqui no consultório. Existe algum sintoma antes de eu engravidar que já pode me sugestionar essa condição? O colo curto do útero é geralmente uma condição que só é diagnosticada na gestação, especialmente quando é identificado por meio de ultrassom, tá? No exame de ultrassom gestacional. No entanto, em alguns casos, as mulheres podem apresentar condições que estão associadas ao maior risco de colo de útero curto antes de engravidar. Quando eu sei que tem paciente na recepção, eu já fico ansiosa do lado de cá, gente. É assim, tá? Mas senão eu não ia conseguir gravar o conteúdo de hoje. Então, como ela chegou antes da hora, ela vai esperar 5 minutinhos, ela vai tomar um café gostoso ali. Algum desses sintomas ou condições incluem histórico de parto prematuro. Você já viveu um parto prematuro anterior? Mulheres que tiveram um parto prematuro anterior podem ter um risco aumentado de colo curto no útero em gestações futuras. Um histórico de parto prematuro pode ser sim um indicador de um colo de útero curto. Então você pode estar suscetível a esse risco numa próxima gestação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Primeiro eu tive um parto prematuro, para depois descobrir que eu tinha essa condição por conta que veio lá já tinha histórico antes, né? Que eu não tinha sido diagnosticada, mas eu já tinha, né? E tem uma coisa muito importante, histórico de procedimentos cervicais anteriores. Mulheres que foram submetidas a procedimentos cervicais antes, como cirurgia para remover lesões ou curetagem, por exemplo, podem ter um risco aumentado de colo curto, devido a danos que são provocados no colo do útero. E euzinha, eu sou a modelo de vocês, né? Euzinha, aos 20 anos, eu tive a descoberta de uma lesão no colo do útero, que na época a médica me disse que era uma lesão do tamanho de uma ameixa, imagina, né? Uma ameixa, assim, uma ameixa. No meu colo do útero, bem grande. A médica, eu lembro que na época, inclusive, associou que essa lesão era de nascença. E eu tive que realizar várias sessões de cauterização. Eu não me lembro se foi 6, se foi 8, 9. Eu só me lembro, eu não lembro nem com que frequência eu ia no consultório dela fazer essas sessões. Eu só me lembro do desconforto, que cada vez que ela cauterizava, eu pulava naquela maca dela, e da cólica que eu ficava sentindo depois que eu saía de lá. Era bem chato, assim, nossa, muito desconfortável. Eu só associei essas sessões de cauterização ao nascimento prematuro do Breno, lá na gravidez da Bia, só que eu fui associar. E se existisse tanto conteúdo de qualidade na internet naquela época, talvez esse diagnóstico teria sido facilitado, né? Então é importante, gestante, observar que essas condições que eu tô te dizendo aqui, né, curetagem, procedimentos no colo, como eu fiz, essa cauterização, elas são condições que não são indicadores definitivos. Então, se eu fiz isso, eu tenho colo curto? Não. São questões que podem estar associadas ao maior risco de colo curto, tá? Durante a gestação. Podem influenciar as decisões de monitoramento de pré-natal, cuidados obstétricos em gestação futura, sim, né? Se uma mulher tiver preocupação sobre seu histórico ou risco potencial de gestação, é importante você discutir essas preocupações com o profissional que está conduzindo o seu pré-natal, tá? Mas, Aline, qual é o impacto desse diagnóstico para minha conquista ao parto seguro e sem violências obstétricas, né? Então, mulheres com colo curto requerem um acompanhamento pré-natal mais frequente, mais vigilante, para monitorar o comprimento do colo do útero e detectar precocemente qualquer sinal de afinamento ou dilatação prematura que possa indicar um risco de parto prematuro. E não é com toque vaginal não, viu? Não se faz toque vaginal no período gestacional. Não! Mas monitoramento da medida do colo através de ultrassom, por exemplo, tá? Pra quê? Pra que você não seja pego de surpresa. Ninguém quer ser pego de surpresa. Ninguém quer sair da sua zona de segurança, não é isso? Então imagina você tendo colo curto sem saber que tem, viajando para lá e para cá. Se você entra em trabalho de parto prematuro em outra cidade,
Qual será a tua experiência parindo em um hospital que você nunca esteve antes, sem a sua rede de apoio, sem conhecer as pessoas daquele lugar, sem ter tido contato com aquele ambiente antes, às vezes em outro país. Desafiador, né? Mulheres com colo curto não devem ficar para lá e para cá. Esse pré-natal frequente e vigilante é fundamental. Tomada de decisões sobre intervenções preventivas. Sim, vamos falar sobre as boas e necessárias intervenções nesses casos? Então, olha só. Com base no diagnóstico do colo curto, em outros fatores de risco individuais, a mulher e sua equipe de saúde podem discutir e tomar decisões sobre intervenções preventivas para ajudar a reduzir o risco de parto prematuro. O que isso inclui? Repouso, restrição de atividade física pesada, levantar peso ou pegar o filho mais velho no colo, medicamentos tocolíticos para inibir contrações uterinas prematuras. Eu não vou ficar entrando em detalhes de nome de remédio, posologia, gente, porque isso é prescrição médica, tá? Eu só tô aqui para trazer clareza. Ou uma cercagem cervical. Quem já ouviu falar de cerclagem cervical? É uma sutura no colo do útero, né? Eu vou falar mais sobre ela aqui. Então, o diagnóstico de colo curto do útero pode causar preocupação, estresse, ansiedade na mulher. Eu bem sei, eu já tive isso. Especialmente se você estiver preocupada com o risco de parto prematuro e as possíveis complicações para o bebê. Então, é importante, gestante, que você receba apoio emocional adequado durante esse período para lidar com as suas preocupações e ansiedades. Sabe como? Terapia, acupuntura. E não vem me dizer que você tem medo de agulha. Dá pra fazer acupuntura com laser. Cadê meu aparelho? Tá guardado lá no armário. Dá pra fazer com laser. Dá pra fazer com semente de mostarda na orelha. Até no corpo dá pra fazer com stipper. Chás. Aromaterapia. Quem gosta aí dos cheirinhos dos óleos essenciais? Óleo essencial é diferente de essência, tá? Óleo essencial. Floral de Bach. Existem inúmeras alternativas naturais que te ajudam a acalmar o coração. Empoderamento na tomada de decisão. Presta atenção, ó, uma mulher com diagnóstico de colo curto se sente mais empoderada na tomada de decisão sobre seu cuidado pré-natal e opções de tratamento para ajudar a reduzir o risco de complicação relacionado ao parto prematuro. É o estar no controle, mesmo não tendo controle sobre o seu corpo, mas sim estar no controle do cuidado sobre você. Isso é muito importante. Então, ter a certeza de que o melhor já está sendo feito, não traz uma calma imensa para o coração? É isso que eu quero que você conquiste. Mulheres com colo curto e seus parceiros podem precisar se preparar emocionalmente para a possibilidade de um parto prematuro. Eu sei que você vai me dizer que planejar isso pode ser desafiador, mas quando uma mulher passa a gestação toda internada com risco iminente de nascimento prematuro, por que não planejar? Essencialmente o suporte emocional que você precisará. Já precisa durante a internação e tem muita mulher que não dá atenção para isso, porque talvez não enxergue essa possibilidade. Então, gestante, não dispense esse cuidado. O diagnóstico de colo curto pode impactar a sua jornada em busca de um parto seguro, sim, exigindo um acompanhamento pré-natal mais rigoroso, tomada de decisões sobre as intervenções preventivas e uma preparação emocional e uma logística, até com seu filho mais velho, se você tiver, na possibilidade de um nascimento prematuro e ter um filho na UTI. Como que vai ser isso? Então, é importante, ainda mais importante, que você receba apoio e orientação adequada durante esse período para garantir o melhor resultado possível para você e para o seu bebê. Aline, fala para mim um pouquinho sobre a cerclagem. Vou falar rapidamente aqui sobre a cerclagem, né? É um procedimento cirúrgico no qual um médico obstetra ele coloca um ponto ou um anel ao redor do colo do útero para reforçá-lo e ajudar a prevenir um parto prematuro em mulheres, então, com colo curto na gestação. Quando uma mulher é diagnosticada com colo curto na gestação, especialmente se ela já tem histórico de parto prematuro anterior, o seu médico ele pode te recomendar a cerclagem para ajudar a manter o colo do útero fechado na gravidez.
Isso ajuda a reduzir o risco de parto prematuro e complicações, como problema respiratório, desenvolvimento para o bebê, que você já aprendeu aqui. Então, a cerclagem é geralmente realizada entre 12 e 14 semanas de gestação e é removida no final da gestação, perto de 36, 37 semanas, para permitir o parto normal. Então, é importante que você saiba que, embora a cerclagem possa ser eficaz na redução de risco de parto prematuro, é importante ressaltar que não é adequada para todas as mulheres com colo curto, tá? E o procedimento também envolve risco e considerações que precisam ser discutidos cuidadosamente com o seu pré-natalista. É melhor do que ter um parto prematuro? Claro. É melhor do que perder um bebê? Claro. Mas tudo envolve riscos e precisa ser conversado com o seu médico e avaliar a sua condição de saúde para isso também, tá bom? O que eu quero aqui é te apresentar possibilidades, mas tudo cabe conversar com o seu pré-natalista, já que você é uma gestante de risco. E a gestante de risco não tem um pré-natal conduzido unicamente pela enfermeira obstetra ou obstetriz. Então, receba aqui o conhecimento necessário que você precisa para discutir com um profissional que te acompanha, tá bom? Aline, mas isso dói? Dar esse pontinho no colo dói, né? A dor associada à cerclagem, ela varia de mulher para mulher, ela depende de vários fatores, como a sensibilidade individual, a dor, né? A técnica utilizada pelo médico, a resposta do corpo ao procedimento. Em geral, a cerclagem é realizada sob anestesia, né? O que significa que a paciente não vai sentir dor durante o procedimento em si. Após o procedimento, algumas mulheres sentem uma cólica, um desconforto, né? Uma sensação de pressão na região pélvica ou dores leves nas costas. Esse desconforto geralmente diminui ao longo dos dias e pode ser gerenciado com analgésico aí de venda livre ou recomendado pelo seu médico obstetra, tá bom? E mesmo com o diagnóstico de colo curto durante a gravidez, é possível, lógico, buscar um parto seguro e livre de violências obstétricas. Então, eu vou te dar aqui 5 formas para alcançar isso, tá bom? A primeira é ter uma comunicação aberta com a equipe médica. Estabelecer uma relação de confiança com a sua equipe de assistência ao parto, discutindo abertamente as suas preocupações, seus desejos, suas expectativas com relação ao parto. Então, faça perguntas sobre o diagnóstico de colo curto, os possíveis riscos, as opções de tratamento, incluindo a cerclagem, se ela pode ser feita ou se ela não é uma boa alternativa para você. Uma boa comunicação clara, aberta, vai te ajudar a garantir que você esteja bem informada e envolvida nas decisões relacionadas ao seu parto. Procure gestantes profissionais de saúde que pratiquem uma abordagem centrada em você, que respeite as suas escolhas, os seus valores e sua autonomia durante o parto. Isso inclui a busca por parteiras, obstetras que estejam comprometidas em oferecer um cuidado individualizado, respeitoso, levando em consideração as suas necessidades físicas, emocionais e culturais. O auxílio de parteiras durante o parto tem sido associado a uma experiência de nascimento seguro e positivo, mesmo em gestações consideradas de risco por várias razões. As parteiras geralmente adotam uma abordagem centrada na mulher, na qual o foco principal é o bem-estar físico, emocional e psicológico da gestante. As parteiras, eu abro meu sorriso para falar de mim, né? As parteiras frequentemente capacitam as gestantes, fornecendo informações detalhadas sobre o parto, suas opções de cuidado e seus direitos como paciente. As parteiras são treinadas para reconhecer sinais precoces de complicação durante o parto, tomar medidas preventivas para reduzir o risco de complicação. As parteiras geralmente têm uma compreensão profunda do processo fisiológico do parto e preferem intervenções mínimas, a menos que sejam necessárias. Elas valorizam um ambiente tranquilo e de apoio durante o parto, que facilita o progresso natural do trabalho de parto e reduzir a necessidade de intervenções médicas invasivas, mesmo em um nascimento prematuro. Considere, gestante, elaborar um plano de parto que descreva suas preferências para o nascimento, incluindo as suas escolhas em relação ao manejo da dor, posições de parto, intervenção médica, cuidado com o bebê. Compartilhe esse plano com a sua equipe para garantir que as suas preferências sejam respeitadas sempre que possível. Em todas as situações em que uma mulher vá parir, o plano de parto ele é necessário. Não importa se você
tende a viver um trabalho de parto prematuro ou não. Um plano de parto sempre deve ser feito. No caso do risco para prematuridade, você tem dois caminhos. Ou você faz um plano de parto único, ou você faz 2 planos de parto. Né? Um para o nascimento prematuro e outro nascimento do termo. Mas faça o seu plano de parto. Durante o trabalho de parto é importante ter o acompanhamento contínuo por parte da sua equipe médica ou de um acompanhante da sua escolha, como o seu parceiro, uma doula, um familiar. Ter alguém ao seu lado que possa advogar por você, fornecer apoio emocional, ajudar a garantir que suas escolhas sejam respeitadas, é fundamental para um parto positivo. As doulas, elas têm um papel fundamental nessa assistência. Se você puder ter acesso a uma, é muito importante. Busque informações sobre o parto, suas opções de cuidado, seus direitos como paciente. Esteja preparada para fazer perguntas, tomar decisões informadas e defender as suas experiências. E as suas preferências também durante o processo de parto. Às vezes você já tem um parto anterior, tem toda uma história que precisa ser levada em conta. Traga isso para esse momento. O conhecimento e o empoderamento te ajudam a se sentir mais confiante e no controle da sua experiência de parto. Mesmo diante do diagnóstico de parto de colo curto, não tem problema. Então, quando você adota essas estratégias, você está trabalhando para garantir um parto seguro e respeitoso, mesmo diante de desafios como esse diagnóstico. Lembre-se sempre de que você precisa ter o direito de receber cuidados que respeitem a sua dignidade, a sua autonomia e o seu bem-estar no parto. Uma forma errada de tentar conquistar um parto seguro e livre de violências obstétricas, mesmo diante do diagnóstico de colo curto, é negligenciar os conselhos, as orientações médicas, recusar tratamento, recusar a intervenção recomendada pelo profissional de saúde, insistir em seguir um plano de parto que não leve em consideração os riscos específicos associados ao colo curto. O seu plano de parto não é o mesmo que o da sua vizinha, que da sua prima. Dá Ctrl+C, Ctrl+V no Google, gente, para um plano de parto padrão, não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vai te atrapalhar. Para isso, você precisa de uma assistência individualizada. O seu corpo é receita de bolo, por acaso, gestante? Claro que não. Muito sobre o trabalho de parto e parto, especialmente para nascimentos antes da hora, são hipóteses que você precisa entender sobre cada uma delas. Então, você não delegue o cuidado sobre o seu corpo e sobre o nascimento do seu bebê na crença de que aquele cara de jaleco branco estudou para isso. Tome posse do que é seu, pelo amor de Deus. Siga as recomendações médicas baseadas em evidências científicas, como a realização da cerclagem ou outras intervenções para prevenir complicações relacionadas ao colo curto. Não minimize a importância do diagnóstico do colo curto e seus possíveis impactos no parto, pois isso pode te levar a uma falta de preparação, uma falta de planejamento adequado, colocando em risco a sua segurança e a segurança do seu bebê. Não subestime, gestante, a necessidade de um acompanhamento contínuo durante o trabalho de parto, por parte dos profissionais de saúde qualificado, e o acompanhamento e apoio de alguém, pois essa atitude pode aumentar o risco de complicação não detectada ou mal gerenciada durante o processo de parto. Tenha um plano de parto que leve em consideração as suas necessidades individuais, os riscos específicos associados ao colo curto e as recomendações da equipe médica para não comprometer a sua segurança e o seu bem-estar. Eu sei que receber um diagnóstico desse pode ser muito difícil. Quando eu recebi o diagnóstico no parto da Bianca, eu tive muita dificuldade para lidar com isso. Eu desenvolvi reação alérgica ao autocolítico que eu fazia uso via oral e via vaginal. Então foi uma batalha constante. Eu
tive que pedir apoio emocional, né, terapia mesmo, para poder lidar com isso, porque eu não queria viver na gestação da Bia, o que eu vivi na gestação do Breno. Então, automaticamente, ao mesmo tempo que eu tinha medo de perdê-la, eu também fiquei revivendo as questões da violência obstétrica que eu vivi no parto do Breno, e comecei a associar um nascimento ao outro, mesmo que eu estava super preparada, porque eu já ensinava mulheres a viver um parto seguro lá no hospital que eu trabalhei durante 12 anos. Então, ainda assim, foi muito difícil. Eu fico aí imaginando mulheres que negligenciam esse olhar, que não dão atenção, não dão valor, talvez, para esse cuidado, né? Como que fica receber um bebê com potencial aí de prematuridade ou um prematuro com todo e qualquer despreparo? Como que você vai enxergar dali 2, 3 anos como foi o seu nascimento? O nascimento do seu bebê naquele momento, né? Que você não se preparou e que você tinha um diagnóstico aí que te colocava em uma série de riscos. Então, se uma mulher gestante de risco habitual já precisa de um plano de parto, se você foi diagnosticada com colo curto, você precisa 2 vezes mais do que ela. Você precisa muito mais de assim como uma gestante diagnosticada com diabetes, uma gestante diagnosticada com hipertensão, uma gestante diagnosticada com várias questões. A minha ideia aqui na internet é trazer um pouquinho de cada questão, de cada dificuldade que vocês vivem aí. É ainda mais importante para vocês que estão vivendo uma gestação mais adversa, tomar posse de conhecimento. Porque quando a gente está blindada com informações de qualidade, a gente também vai se blindando de uma série de violências obstétricas. Conte comigo.